Salve, comunidade tricolor, tudo bem com vocês? Ale Chagas aqui, trazendo o dia de Fluminense e Cuiabá, né? Um jogo com uma expectativa de público aí de em torno de 50 mil pessoas. Ontem, o perfil do Fluminense no Twitter atualizou, né, para 40 mil o número de ingressos vendidos para o jogo de hoje. E atualizou também o número de ingressos vendidos para o jogo contra o Fortaleza, né, pela quartas de final da Copa do Brasil, né, em 11 mil. Em meia hora, os sócios do Fluminense adquiriram 11 mil ingressos. E você ainda não é sócio do Fluminense? Se associe, rapaz, porque senão você vai ficar sem ingresso para os jogos do Fluminense. Esse time que está encantando o Brasil com um futebol bonito, objetivo, moderno, né, que luta pelo título brasileiro. É difícil, o Palmeiras está bem à frente, mas está na briga, né, está no G4. Hoje é para ganhar, retomar a posição do G3, chegar aos 38 pontos, colar no Corinthians, que empatou ontem e ficou com 39, e aguardar o resultado do Palmeiras. Deve vencer, pincar o Goiás em casa. Não vejo muita possibilidade de um outro resultado que não seja a vitória do Palmeiras, mas vencer o jogo de hoje significa estar ali no bolo da frente, né, aguardando qualquer possibilidade de se aproximar do líder do campeonato. Então se associe para que você possa aproveitar os jogos do Fluminense no Maracanã. E o match day, o dia do jogo, tem sido sensacional, né, com alguns shows, com algumas atividades, e o Fluminense está de parabéns, né, por essa campanha no Campeonato Brasileiro e por essa campanha na Copa do Brasil, onde precisamos apenas de um empate para chegarmos novamente à semifinal do torneio, coisa que não acontece desde 2015. Falando especificamente do jogo, historicamente, né, são 3 confrontos entre Fluminense e Cuiabá. O Fluminense venceu 2 vezes, ambas por 1-0, e houve um empate em 2-2, né, lá na capital do Mato Grosso no ano passado. O Fluminense fez 4 gols e sofreu 2 nesse confronto. Vai ser o 4º jogo entre as equipes e acredito muito na terceira vitória do Fluminense. O Fluminense que tem 2 desfalques, um desfalque, o outro só é desfalque porque quem pode entrar é tão ruim quanto. O André está fora, né, terceiro cartão amarelo levado contra o Santos, e acredito que o Diniz vai colocar o Felipe Melo como primeiro volante, o que muito me preocupa, né, porque o Felipe Melo não tem mais a intensidade que tinha quando era mais jovem. É natural isso, o jogador de 38 para 39 anos não tem mais a velocidade, a explosão, né, por exemplo, para marcar jogadores mais jovens que vão jogar na velocidade. Além disso, é um jogador sabidamente violento, né, que pode, no momento em que for ultrapassado, tomar um cartão vermelho e prejudicar o Fluminense. O outro desfalque, que não é desfalque, mas acaba sendo desfalque porque os reservas são tão ruins quanto, é o Caio Paulista, né, que também levou o terceiro cartão amarelo contra o Santos e deve ser substituído, acredito, pelo Pineda, né, pelo Ariete do He-Man, né, baixinho, gordinho, sem pescoço, né, que é um jogador muito limitado. Não dá para o Fluminense contratar jogadores por ter visto o jogo na televisão, que foi o caso do Cris Silva, né, viu um jogo em que ele deu 2 assistências, opa, vamos contratar o Cris Silva, né, e trouxe esse bonde, né, para o Fluminense. E o Pineda, né, duvido que o scout do Fluminense tenha visto muitos jogos do Pineda, deve ter visto os 2 jogos contra o Fluminense na Libertadores do ano passado, né, e que, pelo que eu me lembro, não foi nada demais, não foi nenhuma atuação brilhante. E enquanto nós ficamos perdendo tempo com Caio Paulista, com Pineda, com Cris Silva, o Marcos Pedro continua lá no Sub-23, inclusive fez um golaço contra o Botafogo na goleada de 4-0 pelo Campeonato Brasileiro Sub-23, e não tem a oportunidade de jogar, ele que é um lateral esquerdo e bom lateral esquerdo, né, daquela geração de ouro do Fluminense, a geração dos sonhos, né, que tinha João Pedro, Marcos Paulo, Kaique, tinha o Marcos Pedro na lateral esquerda, né, que pode ser a solução para o nosso problema da lateral esquerda, e eu não sei o porquê, né, que ainda não jogou o Marcos Pedro e tem jogado esses bondes todos que custaram muito caro. Sempre é bom lembrar disso. Só o Cris Silva e o Caio Paulista, 50% do Caio Paulista, custaram aos cofres do Fluminense 17 milhões. Mais os salários dos 3, você vai ver onde vai parar o prejuízo que o Fluminense tomou. Mas hoje não é dia de falar de prejuízo, não é dia de falar de coisa ruim, não é dia de falar dessa gestão do Fluminense. É dia de falar do jogo em si. Um jogo que o Cuiabá está no Z4. Historicamente, o Fluminense tem dificuldade com times
do Z4, mas o Cuiabá especificamente é um time bem organizado, fraco, bem fraquinho, mas bem organizadinho, que vai impor dificuldades ao Fluminense. O Fluminense tem que partir para cima, né? Tem que ter movimentação, não dá para ter aquele jogo paradão, né? Que roda a bola, mas todo mundo parado na sua posição. Aí você facilita a marcação, né? O time tem que girar, tem que se movimentar, Matheus Martins, Arias, tem que se movimentar muito, dar opção de passe para que essa bola chegue no Cano, né? Para o Cano concluir, ou né, que sobre como sobrou contra o Santos pro Arias bater de fora da área, ou pro Ganso, né? Não teremos o André, que bate bem de fora da área, mas teremos o Nonato, que é outro jogador que se apresenta e que chega como o chamado homem surpresa. Então o Fluminense tem que partir para cima e tentar o gol o mais rápido possível, porque aí o Cuiabá, estando no Z4, vai ter que sair para o jogo. Saindo para o jogo, ele abre espaço para que a gente jogue como a gente gosta de jogar, né? Na transição, né? Com velocidade, quebrando as linhas e chegando mais fácil ao gol. Não tenho dúvida que não vai ser um jogo fácil, mas que o Fluminense tem condições de transformar esse jogo num jogo mais tranquilo, com uma vitória mais tranquila e com os 3 pontos que nos levarão a 38, coladinho no Corinthians, que tem 39, e aguardando o resultado do jogo do Palmeiras, né, que joga no Allianz Parque contra o Goiás e deve vencer, deve chegar, se eu não me engano, a 45 pontos. É importante que a torcida cante o tempo inteiro, a torcida do Fluminense é espetacular nesse aspecto, né, e está deixando de ser aquela torcida murrinha para ir ao jogo, né, está adquirindo o gosto de ir ao jogo. E ao contrário de alguns colegas influenciadores do Fluminense que dizem que a torcida é reflexo do time, eu costumo dizer que o time é reflexo da torcida. Né? Se a torcida comparece todo jogo e canta todo jogo, esse time vai suar sangue. Ainda que seja um time mais fraco, né, do que, por exemplo, o Flamengo, ou o Palmeiras, ou até mesmo o Corinthians, né, o Galo, né, o time do Fluminense, o elenco do Fluminense, vai suar sangue pelas vitórias se o Maracanã estiver cheio e se a torcida estiver cantando. O time é reflexo da torcida. A torcida do Fluminense, nesse momento, parou de ser preguiçosa e está de parabéns, porque quando ela vai, ela canta o jogo inteiro. E hoje nós vamos precisar disso, porque o jogo, como eu disse, não vai ser fácil, né? Talvez o gol demore a sair, e aí não tem que ter aquela impaciência, não tem que ter vaia durante o jogo, tem que ter incentivo o tempo inteiro para a gente buscar esses 3 pontos que vão nos levar e vão nos manter no G4, nos levar ao G3 e nos manter na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Você que ainda não é sócio, novamente, se associe, né, e garanta seu ingresso para o jogo contra o Fortaleza, né, para nós também cantarmos o jogo inteiro e nos classificarmos para a semifinal da Copa do Brasil. E hoje uma vitória fundamental. Um grande beijo, um grande abraço e faça o L imediatamente.